Oi, gente do cursinho. Não é 3 da manhã e eu não tô com muito sono. Aqui eu vou fazer a resolução dos exercícios de cladística que eu mandei naquela primeira aula. Tem, tipo, acho que uns 3 exercícios, logo no começo da lista, que são exercícios que eu tirei da bunda, que eu mesmo fiz, e que são mais conceituais, assim, e que eles são um pouco mais básicos no sentido. E eu vou fazer eles bem mais devagar. Os outros exercícios, eles são exercícios de vestibular, e, portanto, eles são para ser feitos um pouco mais rápido, assim. Eu vou tentar responder todos o mais completamente possível para ajudar vocês, mas isso quer dizer que isso vai demorar para cacete. Então, tenha noção disso. Assista em partes, assista em velocidade 2, ou divide com um amiguinho para cada um assistir um pouquinho e vocês conseguirem ver a resolução como um todo. Fechou, vou tirar minha cara feia aqui e a gente vai começar. Então, o primeiro exercício é: agrupe as 10 árvores abaixo em conjuntos de árvores que trazem a mesma informação. Tá, então qual que é a premissa básica desse exercício? Árvores filogenéticas, ou árvores da vida, ou cladogramas, que são as coisas que a gente está vendo aqui, eles podem ser desenhados de várias formas diferentes, mas muitas vezes eles trazem a mesma informação. Então, dentre todas essas árvores aqui que a gente tem aqui, qual é o bagulho de riscar? Dentre todas, não é essa, bagulho de riscar. Então, entre todas essas árvores que a gente tem aqui, a gente vai ter que ver que informações elas estão trazendo e ver quais delas trazem a mesma coisa e quais delas trazem coisas diferentes. Como tem 10 árvores, qual é o máximo de conjuntos que pode ter de árvores que trazem a mesma informação? 10. Se cada uma dessas árvores trazer informações diferentes uma das outras, então eu tenho 10 conjuntos. Se todas essas árvores trouxerem a mesma informação, aí eu tenho um conjunto só. E aí, esse é o mínimo possível. Então, se fosse, por exemplo, uma questão de segunda fase, a gente já saberia que a resposta seria no máximo 10 conjuntos e no mínimo 2 conjuntos. Como a gente está na vibe vestibular, eu vou escrever como se fosse uma resposta para a segunda fase. Resposta para a segunda fase de uma FUVEST, de uma Unicamp, alguma coisa assim. Vou fazer isso só porque assim, só para treinar, só para mostrar. Vocês não precisam fazer desse jeito, tá? Embora seja bom, ajuda a dar um grau. Então, vou começar aqui. Aqui eu tenho a resposta, aqui eu tenho o rascunho e a gente vai mexendo isso na página enquanto precisar. A primeira coisa que eu vou fazer, vocês podem perceber que essa questão é mal feita, porque eu que fiz. E ela não numera ou ela não coloca legenda, título, nome para cada uma dessas árvores. Uma questão bem feita teria feito isso. Como a questão não tem isso, eu tenho que me comunicar com o corretor para ele saber de qual árvore eu estou falando quando eu estiver falando de cada uma delas. Então a primeira coisa que eu vou escrever na resposta é: as árvores são nomeadas da esquerda para a direita, da primeira para a segunda linha, em ordem numérica. Ou seja, eu vou nomear essas árvores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu estou nomeando, eu posso nomear elas como eu quiser. Eu poderia ter nomeado em ordem alfabética, A, B, C, D e assim por diante. Eu poderia ter nomeado a escalação do Corinthians. Eu poderia ter dado, nomes gregos. Poderia ter dado nome de banda. Eu poderia ter chamado como eu quisesse. Contanto que a minha resposta esteja bastante explícito, bastante evidente qual é qual. Certo? Não pode estar confuso. Aqui no rascunho, eu vou usar essa parte aqui de rascunho para poder pensar que informação essas árvores estão trazendo. Então, na primeira árvore, eu vou usar aqui a árvore 1. Que informação ela está trazendo? Ela está trazendo que B é grupo irmão de A, ou seja, B e A são mais
intimamente relacionados, são parentes mais próximos, um em relação ao outro do que em relação ao resto. Ele também está trazendo que o grupo, o conjunto BA está mais intimamente relacionado com C do que com qualquer outra coisa. E que o grupo BAC está relacionado a D. Então esse é o rascunho. Eu escrevo no rascunho como eu quiser. Do jeito que for ficar mais fácil para mim não me confundir. Você pode escrever diferente. Essa notação que eu fiz aqui é uma notação típica de biologia que a gente chama de notação parentética. Mas você podia ter escrito de qualquer outra forma. Você poderia ter escrito tipo B mais A, e aí depois, sei lá, BA mais C, e aí depois BAC mais D. Eu poderia ter escrito B grupo irmão DA e assim por diante. Você poderia ter escrito como você quiser. Esse é o rascunho. O rascunho não importa, o rascunho é só um jeito de eu, ou que estou fazendo a questão, conseguir pensar na questão mais facilmente, conseguir responder ela. Ele só precisa fazer sentido para mim. Ele precisa ser fácil de responder, de entender para mim. Então, esse é o primeiro conjunto, certo? Esse vai ser o primeiro conjunto. A partir de agora, ou as árvores estão dentro do conjunto delimitado pela árvore 1. Árvores tem acento, árvores 1. Ou eles vão fazer parte de outro conjunto. Então esse vai ser o primeiro conjunto. Conjunto 1, número romano, para não confundir. Árvore 2. O que a árvore 2 está dizendo? Ela está dizendo que existe um grupo A, que é mais intimamente relacionado de B. Esse grupo AB é mais aparentado de C. E esse grupo ABC é mais aparentado de D. Aí, note que aqui a gente tem B mais aparentado de A. Aqui a gente tem A mais aparentado de B. Essa é exatamente a mesma informação. Aqui eu não estou da 1 para 2, eu não estou mudando nada, né? A ordem desses fatores, A mais próximo de B e B mais próximo de A, é exatamente a mesma coisa. Da mesma forma que 8 mais 3 e 3 mais 8 representam pra gente a mesma coisa. Essa é uma propriedade das árvores filogenéticas, né? Não importa a forma ou a ordem que está desenhado, importa só as relações entre as árvores, os nós e os ramos. Então, aqui o conjunto 1 inclui a árvore 1 e a árvore 2, porque elas trazem exatamente a mesma informação. Vamos limpar essa porra aqui e a gente vai para a árvore 3. A árvore 3 é o que? É 3. 3? Tá. A gente tem o grupo. Eu vou fazer em outra ordem aqui só porque eu posso, só porque eu quero. A gente tem o grupo D. O grupo D ele vai ser mais aparentado do grande grupo BCA. Certo? Certo. O grupo... esqueci da vírgula aqui. O grupo BC vai ser... B vai ser mais aparentado de C do que de A. Então, B vai ser mais aparentado de C do que de A. E faltou esse parênteses que é para delimitar BCA, grupo irmão de D. Então aqui a gente tem descrito bonito o que está escrito aqui nessa árvore, certo? BC, grupo irmão de A, grupo irmão de D. Certo? Certo? Suave? Tranquilo? Eu imagino que sim. Obviamente, não consigo ouvir o que vocês estão falando. Então aqui a gente tem um novo conjunto, porque essa árvore 3, ela não traz a mesma informação que a árvore 1 e a árvore 2 trouxeram. Então a gente coloca aqui árvores, 3. Assumindo, é claro que tem mais, eu não sei, a gente vai ver depois. A gente vai ver agora a árvore 4. A árvore 4 está trazendo o quê? Ela está trazendo que A é grupo irmão de C. Aqui eu vou voltar a escrever, voltar a ler nessa ordem.
só porque fica mais fácil para todo mundo. A 3 eu só dei uma zoadinha para mostrar que pode. Ela é a mesma coisa. A é grupo irmão de C. A C é grupo irmão de B. E ACB é grupo irmão de D. Então aqui vem em mim, pronto. Aqui é o que a árvore 4 está falando. É uma informação completamente diferente do que a 3 está falando, completamente diferente do que a 1 e a 2 estão falando. Então é um novo conjunto. Conjunto 3, árvores 4. E a gente não sabe se vai ter mais, então a gente deixa uma vírgula para indicar que está em aberto. Vou fazer assim só para ficar bonito, porque eu gosto. Vamos para a árvore 5. Tá aqui para vocês ver a árvore 5. A árvore 5, a gente tem C. C é grupo irmão de A. E CA é grupo irmão. Grupo irmão do grupo DB. Isso é uma informação completamente nova. Isso é diferente do que a árvore 4, do que a árvore 3 e do que a árvore 1 e da árvore 2. Então isso é um novo conjunto. Olha que maravilhoso. Árvores. Árvores 5. 5. Perfeito. Vamos ver a árvore 6. A gente tem a árvore 6. A árvore 6 está dizendo o quê? Que o grupo A é grupo irmão de C. E o grupo AC é grupo irmão do grupo D, do grupo B, D. Certo? Isso é exatamente a mesma coisa que a árvore 5 está me dizendo. Essas duas árvores elas têm desenhos diferentes, mas elas estão trazendo a mesma informação. Por que o desenho é diferente? Porque nessa árvore a base está embaixo e os terminais estão para cima. Lembrando sempre que a gente lê árvores filogenéticas no sentido base para os terminais. E aqui a base está para a direita e os terminais estão para a esquerda. Isso não muda o nosso estilo de leitura, porque é sempre da base para os terminais, certo? Lembrando, é claro, que não importa se é desenhado retinho, se é desenhado em círculozinho, se é desenhado retinho assim, ou se é desenhado retinho assim. O que importa são só as relações entre cada terminal e os nós, entre os ramos e os nós, certo? Vamos limpar isso, rabisco, rabisco, rabisco. Rabisco, perfeito. Então a árvore 6, ela está junto aqui com a árvore 5. E é isso aí, é nóis. Vamos para a árvore 7. A árvore 7, a gente tem que B é grupo irmão de A, que BA é grupo irmão de D, e que BAD é grupo irmão de C. Faltou um parênteses aqui. Isso é igual a alguma outra árvore? Não, isso aqui é diferente da árvore 6. E, portanto, diferente da árvore 5, né, dado que as árvores 5 e 6 trazem a mesma informação. Isso é diferente da árvore 4. Isso é diferente da árvore 3. Isso é diferente da árvore 2 e da árvore 1. É bastante parecido com a árvore 1, se você pensar, e com a árvore 2. Porque tem um grupo AB, que vai ser grupo irmão de alguma coisa externa. Mas veja que aqui esse grupo AB é grupo irmão de C, e aqui esse grupo AB é grupo irmão de D. Ou seja, a gente mudou aquelas relações entre os terminais e os nós. A gente mudou a identidade da árvore, portanto, esse é mais um conjunto diferente. Conjunto diferente. Conjunto diferente. Que vai incluir as árvores. Qual árvore a gente estava? 7. Árvore 7. Errei a posição da vírgula. Gênio. Agora a gente vamos ver a árvore bela e moral, árvore 8. A gente tem aqui a árvore 8. Vai ter o grupo B, que é do grupo irmão de A. Isso tudo é grupo irmão de C. E BAC é grupo irmão de D. Vou fechar o parênteses só para ficar bonito, para ficar igual. E a gente está vendo aqui exatamente as mesmas relações que a gente tem em 1 e que a gente tem em 2. Então a árvore 8
faz parte desse mesmo conjunto, junto com as árvores 1 e 2, trazendo as mesmas informações de parentesco. Vamos ver a árvore 9. 9. A gente tem o grupo A, que é grupo irmão de B. Não, vamos fazer diferente. A gente tem o grupo D, que é grupo irmão de CBA. A gente tem o grupo C, que é grupo irmão de BA. E a gente tem B, que é grupo irmão de A. Certo? Perceba que isso aqui são as mesmas relações. Um grupo BA, que é grupo irmão de C. Um grupo BAC, que é grupo irmão de D. É a mesma coisa que está escrito na árvore 2. É a mesma informação que está escrito na árvore 1. Portanto, é a mesma coisa que está na árvore 8. A 9. A árvore 9 traz exatamente as mesmas informações que 1, 2, 8. Então, portanto, ele entra aqui no nosso primeiro conjunto, conjunto 9. Agora a gente vai ver a árvore 10. 10. A gente tem o grupo C, que é grupo irmão de A. O grupo CA é grupo irmão de B. E o grupo CAB é grupo irmão de D. CABD. Tá. A gente já viu essas relações de parentesco em algum outro lugar? Não sei, vamos ver. É igual às relações de parentescos expressas na árvore 1? Não. Veja, aqui existe um grupo AB e aqui existe um grupo AC. Aqui está expressando relações de parentescos diferentes de 1. Então, é diferente de 1, vai ser diferente de 2, porque é diferente de 1, vai ser diferente de 8 e vai ser diferente de 9. Porque 8, 9, 1 e 2 estão trazendo a mesma coisa. Vamos continuar vendo aqui. Está trazendo a mesma coisa que a 6? Vamos ver. Aqui a gente tem um grupo A, que é grupo irmão de C. Aqui a gente tem um grupo A, que é do grupo irmão de C. Mas esse grupo AC é grupo irmão do conjunto do grupo BD. E aqui a gente tem que AC é grupo irmão apenas DB. Tá? Então perceba que aqui a gente tem... Cadê? Aqui a gente tem essa relação de parentesco, em que isso é grupo irmão de tudo isso. E aqui a gente tem a relação de parentesco que esse é igual a esse aqui. É igual. Esse é grupo irmão de B e não de todo esse conjunto. Então, esse aqui é diferente, certo? E, portanto, essas duas árvores, elas são diferentes. A gente tem... Vamos ver as outras, então. Se não é 5, também não é 6. Será que é parecido com alguma outra coisa? Eu não faço ideia. Eu fiz o exercício, mas eu não fiz o gabarito. Eu só fui tirando da minha bundinha. Então, não, é diferente de tudo. Então a gente vai ter que 10 vai ser um novo conjunto. Vai ser um conjunto V, conjunto 6. E vai ser delimitado pelas árvores 10. Aí agora eu vou só limpar, porque muitos desses não são árvores. Limpar a resposta, né? O saco aqui era o S. São um conjunto unitário, então não tem plural, obviamente. Porque a gente segue as regras de português. E ponto. Então, se eu fosse dar uma resposta bonita para essa questão, como se ela fosse uma questão de segunda fase de FUVEST ou de Unicamp, eu primeiro explicaria a forma como eu estou nomeando as árvores e depois eu estabeleceria todos os conjuntos. Precisa ser um texto bonito, corrido, um parágrafo para delimitar quais são os conjuntos, explicar quantos conjuntos são e que árvore pertence a cada conjunto? Não. Aqui é mais que o suficiente. Veja que eu estou usando o português correto, está bem explicado, está bem bonitinho, bem diagramado, então isso seria mais que o suficiente. Depois de quase 20 minutos respondendo o primeiro exercício, vamos para o segundo exercício. Deixa eu mexer aqui para não ficar na frente. Tá, então vamos ler o exercício.
Para cada item, monte sua respectiva árvore da vida com a informação disponível. Então aqui eu vou montar uma árvore da vida e esse com a informação disponível é muito importante, porque eu tenho que usar tudo que tiver no Paranauê, no texto, para cada item, eu tenho que usar, certo? É o que está escrito ali. Caguei. Não, voltei. Aqui. Tá, sucesso. Então vamos começar pela A. O grupo D é grupo irmão de C. O grupo A é grupo irmão de B. O grupo AB é grupo irmão do grupo CD. Então vamos começar respondendo. Eu tenho aqui a resposta. O item A. Eu tenho aqui embaixo o rascunho. Então, o grupo D é grupo irmão de C. Então existe um grupo que é D, C. O grupo A é grupo irmão de B. Então existe um grupo que é A, B. O grupo AB é grupo irmão do grupo CD. Então existe um grupo AB, que eu não sei quais são as relações dentro dele, só por essa frase, e vai ser grupo irmão do grupo CD. Que eu também não sei quais são as relações só por essa frase. Mas se eu olhar nas frases anteriores, eu sei. Logo, eu vou ter uma árvore que em notação parentética seria DC, AB. Assim, T é grupo irmão de C, A é grupo irmão de B, o grupo DC, grupo irmão de AB. Se eu fosse desenhar isso na resposta, eu poderia desenhar também, se eu quisesse, eu desenharia assim. DC, A, B. Certo? Tanto o texto, se eu desenhasse isso aqui, seria uma resposta boa o suficiente. Não precisa escrever muito e gastar tinta, tá? Então eu vou apagar meu rascunho só para ficar mais fácil para mim. Vou deixar a resposta da A ali. Perfeito. B. Os mamíferos placentários têm um parentesco mais próximo com os mamíferos marsupiais do que com mamíferos monotremados, os que colocam ovos. Sucesso. Então, aqui é só um exemplo que eu coloquei para a gente ver que a gente pode só cagar para os nomes, assim, né? Aqui o nome não está me informando nada. O nome está aqui só para ser preciso. A pessoa que está fazendo a prova, eu como biólogo, jornalistas, pesquisadores, professores, eles têm que ser precisos, porque faz parte da nossa profissão. Eu como biólogo não preciso ser super preciso em matemática, né? Eu posso dar uns miguezão assim que tá passando. Eu não preciso ser preciso em geografia. Você como estudante, se for mais fácil para você responder na sua cabeça, você pode tacar a precisão pra casa do caralho, assim, né? Você não precisa. Na sua cabeça, você precisa. Você não precisa usar os jargões que aquele campo do conhecimento usa. Então, se placentário te assusta, você pode arriscar placentário e escrever outra coisa. Você pode escrever tipo mamífero A. Aqui, se marsupial te assusta, às vezes é um nome que você não conhece, às vezes você fica, oh meu Deus, o que é isso? Você pode arriscar e colocar B, nesse caso. A mesma coisa aqui com monotremado, você pode colocar C. É importante que você consiga reconhecer quando o nome é importante e quando ele não é. Aqui, pra gente, nesse momento, ele não é. Na hora de escrever a resposta vai ser. Mas para pensar o exercício ele não é. Então, vamos para um rascunho. A gente tem aqui o grupo A. É mais proximamente relacionado com o grupo B do que com o grupo C. Se o grupo A é mais proximamente relacionado com o grupo B, isso é a mesma coisa que dizer que o grupo B é mais proximamente relacionado com o grupo A. E aí o grupo C fica na mão, fica triste lá chorando. Oh meu Deus, coitado dele. Como a gente só tem 3 grupos no item e a gente tem que usar toda a informação disponível, então a gente pode presumir que nesse caso, para esses 3 grupos, para a informação que a gente tem o grupo AB, que é o grupo A, que é grupo irmão de B, e o grupo AB é grupo irmão de C, certo? Então posso escrever
isso aqui, ó. Mamíferos. Mamíferos. Eu vou fazer aquela coisa. Esqueci o nome, abreviar porque preguiça. Placenta. Tá abreviado, a vírgula faz parte da anotação, então ponto e vírgula desse jeito mesmo, tá suave. O saco. Mamíferos. Marsup. E tudo isso, grupo irmão de mamíferos. Qual que é mono. E tem um rolê aqui que eu esqueci, um parênteses ali. Eu poderia escrever assim, tranquilamente tá certo. Se eu não quiser escrever assim, se eu quiser desenhar, eu também posso. Eu desenharia alguma coisa como mamíferos placentários. Mamíferos marsupiais. Mamíferos monotremados. E desenharia a árvore assim, tá? Isso também seria uma resposta válida, bonita e suficiente para o item B. Perfeito. Vamos agora para o item C. Dos grupos de vertebrados viventes, aves dividem um ancestral comum mais recente com crocodília, jacarés e crocodilos, formando um grupo chamado Arcosáurea. Arcosáurea é grupo irmão de Lepidosauria, um grupo composto por esquamata, lagartos e serpentes, e por Sphenodontia, tuataras. Arcosáurea e Lepidosauria formam o grupo Diapsida. Diapsida tem um ancestral comum único com testudines, tartarugas. Esse grupo divide um ancestral comum único com mamíferos. Aqui tem uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, que é a árvore da vida de animais. A gente vai ver em outra parte do nosso curso, numa parte focada em diversidade na vida da Terra. Saber o que esses grupos são me dá mais segurança e mais familiaridade para conseguir responder o exercício. Mas eu preciso saber isso? Absolutamente não. Eu posso falar, meu Deus, esses nomes me assustam. Eu vou riscar eles e eu vou dar outro nome aqui, chamar de Carlos. Se eu quiser, poderia chamar Arcosáurea de Lacácio. Poderia chamar a esquamata de Kleber, sei lá, eu poderia chamar como eu quisesse na minha cabeça, no meu rascunho, só para ficar mais fácil para mim, contanto que na resposta eu desse o nome certo, ou pelo menos eu escrevesse, Arcosáurea é Cássio, e aí eu usasse Cássio na árvore. Ia ser super estranho, mas não estaria errado. No caso, eu vou escrever direto, porque a gente já gastou muito tempo respondendo esse exercício, quase 10 minutos. Então, vamos desenhar aqui. A gente tem o grupo chamado aves, que tem um ancestral comum mais recente com crocodilo. O que significa dizer? Significa dizer que o grupo aves é grupo irmão de crocodilo, croc. É grupo irmão de croc. Né? Ter um ancestral comum mais recente com outro grupo quer dizer que é grupo irmão. Né? Esse é o mais recente e não tem nenhum outro grupo que tem o mesmo ancestral, quer dizer que é um nó que divide em dois assim, e aí aqui é o passado, né? Passado, e aqui é o presente. Esse é o tempo, e aqui a gente tem um grupo, e aqui a gente tem outro. Então, se esse tem um ancestral comum mais recente dividindo com esse, quer dizer que esse divide um nó direto com esse aqui. Logo, são grupos de irmãos. Eu estou dando vários nomes diferentes, ou várias formas de falar diferentes, porque naquela prova que eu esqueci no vestibular, às vezes eles usam vários nomes diferentes, tá? Então, ave e crocodilo formam um grupo, e esse grupo tem um nome, chama como? Chama Arcosáurea. Arco. Maravilhoso. Então, no meu rascunho eu chamo como eu quiser. No próximo parágrafo, a gente vai ver que existe um grupo chamado
Lepidosauria, próxima frase. E que o grupo Lepidosauria é composto por Squamata e por Sphenodontia. Então, aqui, o saco. Squamata, Spheno, certo? Só para manter a simetria, eu vou tacar isso para lá, só para ficar simétrico com o de cima. Aí eu vou ter aqui Archosaura e Lepidosauria formam um grupo em si, ou seja, eles são grupos irmãos, Archosaura e Lepidosauria são grupos irmãos, e que isso chama diápsida. Diápsida. Aí eu vou ter que diápsida e testudine formam grupos irmãos e que diápsida mais testudine formam um grupo irmão com mamífero. Então aqui eu resumi todas as informações que estão no nosso Paranauê aqui, no nosso texto. Agora é só montar, certo? Então a gente tem... Eu vou montar direto porque pra mim é suave, assim. Se você tiver dificuldade, você pode fazer aos poucos, você pode desenhar. A gente vai desenhar depois. A gente tem aves e crocodilo. Isso tudo é grupo irmão de Squamata e Sphenodontia. Então eles são grupos irmãos, eu tenho que colocar eles entre parênteses para seguir a anotação como eu estava escrevendo. Isso tudo é grupo irmão de Testudine. Isso tudo é grupo irmão de mamífero. Vou aumentar um pouquinho aqui para caber. Peraí. Não, errado. Volta aqui. Pronto, cabeu. Bonito, legal. Se eu fosse desenhar isso, eu desenharia como? Vamos ver se vai caber. Aves, croc, esquamata, esfeno. O que tá faltando? Testudine. E mamíferos. Aí outra aqui, aves é grupo irmão de crocodilo. Esquamata é grupo irmão de Sphenodontia. O grupo aves e crocodilo é grupo irmão do grupo Squamata e Sphenodontia. O grupo aves, crocodilo, Squamata e Sphenodontia é grupo irmão de Testudine. E o grupo aves, crocodilo, Squamata e Sphenodontia Testudine é grupo irmão de mamífero. Se eu quiser, eu posso usar os nomes que estão aqui e colocar esses nomes dentro do nosso cladograma também. Então eu poderia, sei lá, puxar uma setinha. Eu já caguei, né? Tudo bem, vou puxar uma setinha, escrever que aqui é Archosaura. Poderia puxar uma setinha aqui e falar que isso é Lepidosauria. Poderia puxar uma setinha aqui e falar que isso é Testudine. E é isso aí. Se eu não quisesse puxar a setinha, eu poderia, se tivesse espaço, né? Aqui eu não deixei espaço porque eu não pensei antes de começar a fazer. Poderia escrever aqui mesmo. Isso aqui é Archosaura, isso aqui é Lepidosauria. Ou eu poderia fazer assim, só para explicar. Archosaura, Lepidosauria. Meu Deus, muito difícil escrever com o mouse. Lepidosauria. Puxar tudo aqui e escrever diápsida. E assim por diante. Tá? Suavinho, de boinha. Então, gente, esse exercício 3, se tem alguma coisa diferente na minha voz ou qualquer coisa assim, é porque é um outro dia, um outro sonho que começou. Então, vamos fazer o exercício 3. Considerando o cladograma, responda verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações.
As letras nomeiam os terminais das árvores. Da árvore, né? Não tem esse S aqui. Ok? Não. Aqui. Volta. Pronto. Tem esse S, é uma árvore só. E os números romanos, o surgimento de características notáveis. Então, essa é a árvore que a gente tem. A cada letra é um terminal normal, como a gente viu antes. E aqui a gente vai ver uma coisa que eu falei na aula, mas a gente não teve muito tempo para explorar. E é que na árvore podem ter características que surgem ou que se modificam ao longo da história da vida, da história evolutiva dessas linhagens que a gente está vendo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma característica, essa característica que aqui está chamada de 4. Quando a gente for ver outras árvores da vida, principalmente quando a gente estiver estudando diversidade da vida da Terra, a gente vai ver que essas características podem ser tipo surgimento de pena, surgimento de sistema circulatório fechado, alguma coisa assim. Surgimento de fruto. E isso ajuda bastante. Tanto na hora de lembrar, tanto na hora de pensar. E isso que eu estava falando, responder a questão. Enfim, bora lá. A. A é grupo irmão de C. Grupo AC é grupo irmão de B. ABC é grupo irmão de D. Então a gente tem A é grupo irmão de C. A gente vem aqui no A, ele tem um nó que divide só com C. Eles são grupos irmãos, portanto. Esse aqui é o ancestral comum, o último ancestral comum, A e C, e eles não dividem esse ancestral com ninguém. Grupos irmãos. O grupo AC é grupo irmão de B. Mesma coisa, aqui o grupo AC, a gente desce aqui na linha do AC, ele tem um nó e ele divide com B. Não divide esse nó com mais ninguém. Esse é o último ancestral comum deles, eles não dividem com ninguém, são grupos irmãos. E ABC é grupo irmão de D. Mesma coisa, vamos aqui. ABC é grupo irmão de D. A gente desce aqui, desceu. Nó, divide o último ancestral comum. Não tem mais nenhum palitinho saindo aqui, nenhum palitinho saindo aqui, nada assim. Então, eles são grupos irmãos. Está certo. A é certo. A é verdadeiro. Aqui a gente pode ver que está escrito ABC, né? Esqueci o que eu ia falar. Vocês poderiam falar, mas Gabriel, rola, o grupo é ABC, aqui tá ABC, e aqui a ordem, entre aspas, se a câmera estiver ligada, vocês viram que eu estou fazendo aspas com a mão, é ACB. E meio que isso não importa, porque aqui a gente está dizendo que existe um grupo que contém tá vindo essas linhagens. A gente não está explicitando qual é a... Tá vindo. Quais são as relações de parentesco dentro dessas linhagens. Então, aqui, quando a gente fala que ABC é grupo irmão de D, a gente está falando que existe tá vindo? Uma linhagem que se chama A, que tem A, que tem B e que tem C. A gente não sabe como essa linhagem está organizada, se é como está aqui, que é, sei lá, A, C, assim, né? A gente não sabe. Mas a gente está falando que tem uma linhagem ABC e que é grupo irmão dela D. Então isso era uma coisa que podia confundir vocês. Eu coloquei desse jeito para ver se causava essa confusão, para agora, na resposta, a possível confusão gerar uma memorização melhor. Então, é isso aí. Agora a gente tem B. D é grupo irmão de ABC. AC é grupo irmão de B. Vamos lá. D é grupo irmão de ABC. AC é grupo irmão de B. Então aqui, AC, grupo irmão de B. Isso é exatamente a questão anterior, dita de trás para frente. Se você colocou que ela é... Isso que você estava falando. Se você colocou que a de cima era verdadeira e a de baixo é falsa, ou que a B é
verdadeira e A é falsa, você confundiu alguma coisa, porque as duas frases estão dizendo as duas não são frases, né? Tem mais de uma frase. As duas sentenças, dois parágrafos, sei lá, os dois itens estão dizendo a mesma coisa, só em ordem trocada. Eu coloquei isso para ajudar a desenvolver essa noção, né, de que pode dizer várias coisas de formas diferentes, principalmente quando a gente está se tratando de árvores filogenéticas. Agora a gente vem aqui para item C. A característica 4 surgiu no ancestral de F e E. Então aqui a gente tem F, aqui a gente tem E. O ancestral de F e E, o último ancestral deles é aqui, certo? E o ancestral exclusivo deles é todo esse ramo. Então aqui é o ancestral exclusivo mais antigo, aqui é o ancestral exclusivo mais recente, né? A gente tem tempo aqui nessa grandeza, então a gente sabe que esse é mais velho que esse. Durante a história dessa linhagem, que é esse ramo aqui, que eu estou riscando e apagando de vermelho praticamente, surgiu essa característica 4 em algum momento. Que é o que esse desenho está dizendo. Então, eu esqueci o que eu estava falando. Então, é verdade, no ancestral de F e de E surgiu a característica 4. No ancestral, isso, exatamente. Então, C é verdadeira. Vamos para D. F e E apresentam um ancestral comum exclusivo entre si. De novo, F e eles apresentam um ancestral comum exclusivo entre si. Vamos ver. A gente desce no F, a gente encontra um nó. Esse nó, ele divide com E exclusivamente. Tem nada mais, nenhuma outra letra saindo aqui, sei lá. C, F, E. Eu esqueci o que vem depois do E. É G? Eu acho que é G. Então, vamos fingir que é G. Eu posso ver aqui, né? É G, bora. Então, se tivesse um G aqui, já seria mentira, porque não é exclusivo. Mas como não tem esse G, é exclusivo, só tem F e E, esse nó abre só para F e para E, então é exclusivo. Então, a D é verdadeira. Vamos lá. D, verdadeira. Depois do D vem o E. C e B apresentam um ancestral comum exclusivo entre si. A, C e B apresentam um ancestral comum exclusivo entre si. Ó, se a gente descer no ramo de A e de C, eles têm um ancestral. Se a gente descer no ramo AC até B, tem um ancestral. Tem alguma outra linhagem que surge desse ancestral de A, C e B? Não. Então, esses três linhagens, elas têm um único ancestral comum exclusivo. A chave é essa palavra exclusivo. Então, E é verdadeira também. Eu sou muito aquela coisa, que eu esqueci o nome, tá vindo? Sou muito criativo. Tô fazendo tudo ser verdadeiro, porque eu sou um ótimo fazedor de questões. E aí, vamos para F. 3 é uma característica exclusiva de D. Então a gente tem aqui essa característica 3, essa característica 3. E que essa árvore está nos dizendo que durante a história evolutiva, a história de vida, a história de existência dessa linhagem D, que é todo esse ramo aqui, surgiu uma característica chamada 3. Essa característica surgiu nesse momento do tempo, né? Lembrando que a árvore a gente lê da base para os ramos, e que essa distância é tempo, essa grandeza é tempo. Se surgiu nesse momento no tempo, quer dizer que aqui no presente, essa linhagem continuou, certo? Ganhou, sei lá, ganhou fruto. Se ganhou fruto no passado, continua, segue a vida, continua com fruto, por exemplo. Poderia ser qualquer outra coisa. Eu esqueci qual que era a pergunta. O item S é uma característica exclusiva. Aqui a gente pode ver que não. Por quê? Porque E também tem essa característica. A gente pode ver que essas duas linhagens, tanto E quanto D, tiveram essa característica surgindo independentemente.
Isso acontece bastante. É raro, mas acontece bastante na história da vida. Então, como exemplo, né? Sei lá. Peixe e um golfinho, eles são muito parecidos, né? A barbatana dorsal, aquele rolezinho assim que fica em cima do peixe, é um peixe. Esse rolê aqui, essa barbatana, ela evoluiu tanto nos peixes, tanto nos golfinhos, cetáceos e afins. E isso não é que o ancestral dos dois tinha isso. Eles surgiram independentemente, convergentemente, como a gente fala muitas vezes. E aqui esse 3 é um exemplo de evolução convergente. A gente vai ver isso depois na aula de evolução. Então, F está errado. 3 não é uma característica exclusiva de D. Então é falso. Vocês podem ver que eu sou muito original. O item F é o primeiro falso. Que maravilhoso. Genialidade pura. Vamos lá. G. A característica 5 surgiu apenas uma vez. Aqui a gente tem a característica 5. Ela surgiu apenas uma vez nessa história de vida. Ela não tem nenhuma outra característica 5 surgindo aqui. Então, G é verdadeiro. G é verdadeiro. F e E formam um grupo, que é irmão de D. Aqui, F e E, eles formam um grupo. Então, até aqui, verdadeiro. Que é irmão de D. Esse grupo é irmão de D? Não. Por quê? Porque o grupo FE e a linhagem D, eles não compartilham um único ancestral exclusivo. Se a gente descer aqui na linhagem FE, a gente acha um nó, que aqui vem, e ele até vem para D, mas ele não vem exclusivamente para D. Ele vem para todo esse grupo ACBD. Portanto, eles não formam grupos irmãos. Então, H também está errada. H também é falso. A característica 3, item I. A característica 3 surgiu 2 vezes na história. A gente tem aqui a característica 3, aqui a característica 3. A característica 3, portanto, surgiu 2 vezes na história. Então, I é verdadeiro. J. A característica I. A característica I não. A característica 1 é presente em A, C, B e D, mas não em F e E. A característica 1 está aqui. E a gente pode ver, ó, essa característica surgiu nesse ramo aqui. Nesse ramo aqui. E esse ramo, ele é ancestral de toda essa galera. Então, essa característica foi passada para todas as linhagens filhas. E por mais que não tenha aqui, por exemplo, I, aqui, I, não é I, né? 1. Aqui, 1 e aqui, 1. Essa característica está em todas elas. Porque passou para os descendentes. Então, eu esqueci o que eu estava onde. Então, essa parte, a característica caractéria, meu Deus, é presente em ACBD, é verdade. Vamos ver a segunda parte. Mas não em F e E. Mas não em FE. Então aqui está a característica 1, aqui está FE. Lembrando que a gente lê a árvore nesse sentido. Aqui é tempo. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi tempo correndo para trás. O tempo é só em um sentido. Futuro. Essa característica não tem como. Esse ancestral não tem como ter voltado no passado com a característica para poder passar essa característica para essa linhagem aqui. Não rola, né? Viagem pro passado é só coisa de filme da Marvel. Portanto, essa característica não existe em FE. Ela é exclusiva de ACBD. Logo, o item J está correto. Então a gente vem aqui, J, verdadeiro. K. A, C, B, D e F apresentam um ancestral comum exclusivo entre si. A, C, B, D e F apresentam um ancestral comum exclusivo entre si. Isso é falso. Por quê? Pela mesma história que a gente já viu antes.
Se a gente descer para o último ancestral comum que esses todos têm, é esse nó aqui. Esse nó é o último ancestral comum de toda essa galera. Mas ele não é o último ancestral comum exclusivo. Por quê? Porque esse ancestral é comum de toda essa galera, é igual para toda essa galera e também para E. Ele não é exclusivo dessa galera porque também é ancestral de E. Logo, K está errado. Falso. Eu quase coloquei E de errado, porque eu sou uma pessoa muito genial. Aí a gente vai para o item, depois do K vem o L. L são L. A característica 2 surgiu em AC, logo não é presente em F. Aqui está a característica 2, aqui está o grupo AC, ela surgiu no ancestral de AC. É a mesma coisa que dizer que ela surgiu no grupo AC. Então, tanto A, tanto C tem essa característica. F não tem, E não tem, D não tem, B não tem. Portanto, L é verdadeira. L é verdadeira. E esse é nosso... Caramba, eu escrevi a resposta errada também, meu Deus. E esse é nosso, tá vindo, vem em mim, nosso gabarito para o exercício 3. Então, o exercício 1, 2 e 3, eles são os exercícios, vamos dizer, com menos cara de vestibular dessa lista, porque são exercícios que eu fiz e eu não tenho cacete para fazer exercício vestibular, mas eles são exercícios mais conceituais, assim. Se você conseguiu acertar tudo, God, perfeito, você tá bem. Você conseguiu entender o conceito de cladística, os conceitos de cladística o suficiente, tanto para usar no vestibular, mas principalmente para conseguir entender como a gente vai organizar o conhecimento no resto da disciplina a partir de agora. Se você não entendeu, tudo bem. Tente buscar, né, compreender que parte dos conceitos você não entendeu e talvez você fazer o exercício. Não agora, porque você acabou de ver a correção, mas daqui uns 2, 3, 4 dias para tentar, mesmo fixar, né, para tentar conseguir solidificar esses conceitos na sua cabeça. Os próximos exercícios são de vestibular. Vestibular de verdade, assim, FUVEST e outras coisas. Então, eles são mais rápidos de responder. Por favor, eu sei que a gente já está quase 1 hora aqui, não me abandonem ainda. A gente está quase acabando. Eu acho que era o desejo, espero. Tá? A gente não precisa mais disso, porque é exercício vestibular. Tá. Então, FASB, Faculdade, acho que é São Bernardo, 2019. Com base na figura e nos conhecimentos sobre filogenia, é correto afirmar. Viram que eu caguei pro texto base, eu fui direto pra... Qual que é o nome disso? Meu Deus, tá na... Pro comando. Então, como é uma questão do tipo é correto afirmar, quer dizer que eu vou ter que ler tudo isso para conseguir achar a, abre aspas, mais correta. Item A. Os lêmures foram os primeiros grupos de primata a divergir do último ancestral comum. O último ancestral comum dessa galera toda aqui é esse daqui, nesse nó. E aqui está falando que os lêmures foram o primeiro grupo de primatas. Se essa linha viesse reto aqui no lêmure e não tivesse esse loris, não tivesse, seria A. Estaria correto. Mas não é isso que está aqui. O que está aqui é que tem o nó que vai dividir nesse grupo Lemuriloris, chamado Prosimius, e nesse grupo o resto, chamado Anthropoides. Logo, esse Paranauê está errado. Então a gente sabe que A está errado. Vamos para B. Os gibões constituem o grupo irmão dos orangotangos. A gente tem gibões aqui, a gente tem orangotangos aqui. Gibões é grupo irmão de orangotango? Não. Por quê? Porque a gente já viu isso no todos os exercícios anteriores. Se a gente descer no ramo de gibões, existe um ancestral comum, e é ancestral comum de orangotangos, mas não é ancestral comum exclusivo desses dois grupos. É ancestral comum de gibões, de orangotangos e de macacos, antropóides, africanos e humanos. Portanto, eles não são grupos irmãos. Eles são, sei lá, grupos parentes. Trolei. C. Entre os antropóides, os primatas do Novo Mundo são os mais primitivos.
Dizer que alguma coisa é primitiva, nesse contexto, faz pouco sentido, mas às vezes as pessoas usam, principalmente em provas mais antigas ou provas menores. O que quer dizer quando ele diz que é primitivo? Quer dizer que divergiu e saiu, abre aspas, do nó, saiu da linhagem, mais cedo. Então, o que ele estaria dizendo aqui? Que dentre os antropóides, os primatas do Novo Mundo, que estão aqui, divergiram mais cedo. Se não tivesse esse Tárcio aqui, seria verdade, porque a gente ia ter essa linhagem, esse ramo aqui, sem nada saindo, sem nada divergindo, sem se dividir, e de repente diverge primatas do Novo Mundo. Aí estaria certo. Mas não é isso que acontece. Esse Tárcio, ele existe e ele diverge antes dos primatas do Novo Mundo. Então a C também está errada. Vamos para D. Os prosímios divergiram antes dos antropóides. Então a gente tem aqui prosímios e antropóides. Eles são grupos irmãos. Grupos irmãos, eles se originam no mesmo nó. Lembrando que aqui a gente tem tempo, né? Dá até para ver, ó, Cretáceo, Paleoceno, Eoceno, etc. Então aqui é mais antigo, aqui é mais recente. Se esse nó é a origem dos dois e esse nó é o mesmo para os dois grupos têm a mesma idade. Então não tem como um divergir antes do outro. Logo, a D também está errada. Vamos para o item E. Por exclusão é ele, mas vamos de qualquer jeito. O ancestral dos macacos antropóides africanos e dos humanos divergiu no início do Mioceno. Então aqui, macacos, antropóides, africanos e humanos. Aqui a gente tem o Mioceno. Aqui ele é o momento de origem desse ramo. Esse ramo ele diverge do ancestral comum. Se a gente traçar uma reta, se a gente projetar esse nó aqui nesse eixo de tempo, a gente vê que ele dá bem no comecinho do Mioceno. O Mioceno começa aqui, ele dá bem no comecinho. Logo, E tá certo. A resposta é E. Sucesso. Bora para a próxima. Unicamp 2017. O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominoidea, onde se observa que aqui eu já fui direto para essa coisa, tinha escrito para o comando, porque não tem texto base. Nessa questão, a gente tem uma representação que a gente não viu ainda de árvore filogenética, mas é exatamente a mesma coisa, né? Em vez de representar com quadradinhos, ou em vez de representar com círculozinhos, ou igual eu faço, que é com linhas retas que vão saindo assim, ele representou desse jeito zoado. É certo também. Tanto faz, você pode representar da forma como você quiser, contanto que você passe a ideia de árvore. Aqui ele está colocando uma coisa que a gente não viu ainda, não necessariamente a gente vai ter tempo de ver de verdade, que é classificação biológica. Mesmo sem estudar classificação biológica, dá para a gente entender que, só pelo desenho, que cada linha ou cada altura da árvore, a gente tem uma hierarquia diferente dentro da classificação. Se você não entendeu isso, eu sei que talvez seja difícil de pegar isso sem ter estudado classificação biológica, mas é possível. Como não dá para estudar tudo, é importante que a gente também aprenda e trabalhe e desenvolva essa capacidade de dar os pulos com a informação que tem, né? É o famoso miguezão. Mas se der tempo, a gente tem se der tempo, a gente vai ter uns minutos durante alguma aula para aprender classificação biológica. Então vamos lá. Como é uma pergunta do tipo, onde se observa que, igual essa anterior, que é correto afirmar, é o mesmo tipo de pergunta. Quer dizer que a gente vai ter que ler todas essas alternativas até achar a que bate. Vamos para A. Homens e gibões, Filobatide, não possuem ancestral comum. A gente tem homens, homo,
gibões. Gibões são rilobates, aqui. Não possuem ancestral comum. Eles possuem um ancestral comum. Se a gente descer aqui na linhagem de Homo, a gente vai chegar em Hominoidea. Se a gente descer aqui na linhagem de Rilobates, a gente também vai chegar em Hominoidea. Aqui, esse nó é o ancestral comum, tanto de Homo, tanto de gibões. Então, a A está errada. Gostamos da A. B. Homens, gorilas e orangotangos, que é o pongo, pertencem a famílias diferentes. Então, Homo, cadê? Gorila e pongo pertencem a famílias diferentes. E aqui a gente pode ver que não. Se a gente vir aqui na hierarquia de família, no nível de família, a gente vai ver que todos eles pertencem a essa família chamada hominide. A gente pode subir aqui na hierarquia, na linhagem de Homo até hominide, a mesma coisa de gorila e a mesma coisa de pongo. Logo, B também está errada. Vamos para C. Homens, gibões e chimpanzés, que é Pan, possuem um ancestral comum. Homens, gibões e chimpanzés possuem um ancestral comum. A gente pode vir aqui seguir a linhagem de Homo e a linhagem de Pan, a gente chega no mesmo ancestral. A gente segue a linhagem deles, a gente chega em Hominoidea. Se a gente vir na linhagem de Ilobates, a gente também chega em Hominoidea. Então, aqui é verdadeiro, eles possuem um ancestral comum. Esse ancestral só não é exclusivo. Eles dividem esse ancestral com gorila e pongo, mas eles possuem um ancestral comum. Então, aqui é verdadeiro. A resposta é C. Só porque a gente já está aqui, vamos ver o que a D diz. Ela diz que homens, orangotangos e gibões são primatas pertencentes à mesma família. Então, homens, orangotangos e gibões. Se a gente vir aqui no nível de família, a gente vai ver que gibões pertencem à família Hylobatidae. E homens e orangotangos pertencem à família Hominidae. Logo, eles não pertencem à mesma família, logo isso aqui está errado. Então, continua sendo C. FAMERP. FAMERP é a Faculdade de Medicina de Rio Preto. Isso. Que meu priminho faz psico lá. Vamos ignorar essa coisa. Vamos direto para o comando. No rabisco de Darwin, as bifurcações ou ramo surgem de um nó. Cada um dos nós corresponderia. E aqui a gente tem de novo um tipo de comando que nos força a ler todos tá vindo? Tá vindo. Itens. Nos força a ler todos os itens. Em biologia isso vai ser muito comum. Vai ser uma coisa menos comum em matemática ou física, por exemplo. Então vamos lá. Aqui é um exemplo, eu coloquei esse exercício por dois motivos. Primeiro, porque não tem tantos exercícios de cladística, só cladística. E aí a gente tem que colocar os exercícios de cladística. Exercícios de cladística normalmente vêm junto com exercícios de evolução, com exercícios de zoologia, de botânica, etc. Aqui ele vem junto com exercícios de cladística normalmente vêm juntos com conceitos de evolução, de zoologia, de botânica, etc. Aqui ele veio junto com conceitos de evolução. E é legal porque mesmo sem saber esses conceitos de evolução, se eu sei o conceito de cladística, eu conseguiria dar um chute muito bom e acertar esse exercício. A mesma coisa se fosse o contrário. Se eu não soubesse cladística, mas eu soubesse evolução muito bem, eu conseguiria acertar esse exercício só por exclusão. Então vamos tentar responder sem tentar trazer esses conceitos de evolução para cá, só exercícios de cladística. Então, cada um dos nós corresponderia à seleção natural? Não sei.
ao ancestral comum? Cada nó é um ancestral comum? Cada nó é um ancestral comum. Então aqui está certo. Vamos só continuar. Aos caracteres adquiridos. Não, porque a gente viu que os caracteres eles ficam nas linhagens, não nos nós. Então, não. Ao uso e desuso dos órgãos. Faz sentido tá no nó, um uso e desuso? Parece estranho. Não sei o que é o uso e desuso, mas para mim não faz sentido. Então eu diria que não. Aqui a gente está só em dúvida. A deriva genética. Não sei. Então, ó, se você não soubesse nada de evolução, esse você podia descartar porque não faz sentido. Esse você poderia descartar porque você sabe cladística, você sabe que não é o nó, que diz que são onde as características são representadas. E porque você sabe muito cladística, você nem chegava no C porque você ia ler e ver que B está correto. Então, aqui, o gabarito B. Um exemplo de como dá para dar os pulos sem necessariamente dominar tudo. Aqui é aquele exercício que a gente fez em aula. Só que eu adaptei ele. O que eu fiz de diferente? Eu mudei a ordem das alternativas. Então, vamos ver, responder o exercício. A gente vê tudo isso aqui e ignora, porque a gente vai direto para esse Paranauê, que eu esqueci o nome, tá vindo comando. É o mesmo comando de todas as questões anteriores. Quer dizer que a gente vai ser forçado a ver todas as alternativas. Eu vou começar de baixo para cima por motivos. Então vamos ver a alternativa D. É correto afirmar que os beta-coronavírus de morcego são um grupo irmão dos SARS-CoV-2 e HCOV-OC43 de humanos por meio de hospedeiros intermediários. Primeiro, esse é um cladograma. O cladograma está falando de hospedeiro intermediário? Não, então eu já acho isso aqui estranho. Esse cladograma está falando de hospedeiro e do vírus, não está falando de hospedeiro intermediário. Eu já vou achar estranho, mas vamos ver a parte de cladística. A gente tem que, aqui ele está dizendo que morcego é um grupo irmão de SARS-CoV-2. Aqui, ó, morcego, grupo irmão de SARS-CoV-2. Certo. E HCOV-OC43. Tá aqui. Ó, não tem morcego aqui, aqui e aqui. Pra essa questão tá certa, tinha que ter um Batman aqui e um Batman aqui. Para isso tudo ser Batman, isso tudo ser irmão de HCOV-OC43. Como não tá, a gente sabe que essa parte é mentira, logo D está errada. Vamos para a alternativa C. Afirmar que os beta-coronavírus de Artiodactylus, então os camelinhos, camelinho, são um grupo irmão do SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS-CoV de humanos. Então a gente tem aqui SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2. A gente pode ver aqui que o grupo irmão de SARS-CoV-2 não tem um camelinho aqui. Logo, pelo mesmo motivo da anterior, pelo mesmo motivo que a gente já viu em todos os exercícios anteriormente, a gente sabe que eles não são grupos irmãos. Então isso também está errado. Vamos para B. Os beta-coronavírus de Artiodactylus, então camelinho, vamos marcar os camelinhos de novo, são um grupo irmão de HCoV 4408, HCoV 4408 e SARS-CoV-2 de humano, por meio de hospedeiro intermediário. Então, hospedeiro intermediário já me deixa
meio desconfiado, porque não fazia sentido na D, não vai fazer sentido aqui. Mas vamos ver se o resto faz sentido ou não. A gente tem Artiodactyl, grupo irmão de HCOV 4408. Ó, verdade. Artiodactyl, grupo irmão desse HCOV. E se a gente vir em SARS-CoV-2? SARS-CoV-2, não tem um Artiodactyl aqui. Então, de novo, pelo mesmo motivo desse aqui e desse aqui, a gente vê que não é verdade. Logo, por exclusão, a gente sabe que é, mas vamos só conferir. Afirmar que os beta-coronavírus de morcegos são grupo irmãos dos SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS-CoV de humanos. Então vamos ver os morcegos. Morcego, 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 morcego. Esse morcego é grupo irmão de MERS-CoV? É grupo irmão de MERS-CoV, então isso aqui está verdadeiro. Esse morcego é grupo irmão de SARS-CoV, então SARS-CoV verdadeiro. Qual que é o outro? CoV-2. Esse morcego, grupo irmão de SARS-CoV-2. Então esse aqui é verdadeiro. Logo a gente sabe que A é verdadeira e o gabarito é A. Você acertou mesmo mudando a ordem dos alternativas? Aqui a gente tem um exercício de teste de segunda fase. É um exercício. É o jeito que provavelmente vai cair cladística numa prova. Aqui está caindo cladística junto com nosso conhecimento de vida na Terra. Aqui a gente precisa saber um pouquinho de microbiologia, um pouquinho de zoologia, um pouquinho de botânica. Nada demais, mas a gente tem que saber um pouquinho. Vamos tentar resolver. Se vocês tiverem dificuldade em fazer esse exercício em particular, tudo bem, porque a gente não viu ainda a gente não viu a diversidade de vida na Terra. Então tudo bem se confundir agora. A eu não coloquei porque A eu acho que era só de botânica. A gente vai para B. B. Na folha de resposta, classifique os grupos bactéria, protista, animais, fungos e plantas como monofilético ou não monofilético. Aqui é a folha de resposta, eu copiei e colei aqui para ser mais fácil. E esses nomes, monofilético e não monofilético, eles podem assustar vocês. Eles podem assustar porque a gente não usou esses nomes em sala, mas vocês sabem o que eles querem dizer. Se a gente vir aqui no NOT e ADOT, a gente vê que está escrito grupos monofiléticos, algumas vezes referidos como grupos naturais, são aqueles em que todas as suas linhagens têm uma única origem evolutiva exclusiva. Isto é, essa origem não é compartilhada com linhagens de outros grupos. A gente já viu isso, lembra? Era basicamente saber se perguntava nos outros exercícios se um grupo era irmão de outro, se uma linhagem era irmão de outra, a gente podia ter uma linhagem aqui e uma linhagem aqui. Essa linhagem era irmão dessa, eles têm um único ancestral exclusivo. Essa linhagem é irmã dessa, se elas têm um único ancestral exclusivo. E esses três, por os três terem um único ancestral exclusivo, eles formam um grupo monofilético ou um grupo natural, a mesma coisa. Perceba que mesmo sem saber esses nomes, sem ter usado esses nomes antes, dá para responder o exercício porque a gente sabe cladística e porque o nome novo tem a explicação dele aqui na própria questão. Então, vamos tentar responder. A gente tem um grupo aqui, bactérias. A bactéria está aqui, a bactéria está aqui. Bactérias é monofilético? Se a gente vir no ancestral e essas duas terminais, essas duas linhagens, divide, o ancestral tá aqui, é esse nó. Esse nó é ancestral de bactéria 1 e de bactéria 2.
Mas também esse nó é ancestral de toda essa galera. Logo, não é um ancestral comum e exclusivo. E se não é um ancestral comum exclusivo, bactérias é não monofilético. Vamos ver protistas. Tem protista 1, protista 2, protista 3, protista 4, protista 5 e protista 6. Qual é o ancestral comum que é ancestral para todos esses protistas? É esse aqui, esse nó, que vem para protista 1, ele vem para protista 2, ele vem para protista 3, para protista 4, para protista 5 e para protista 6. Esse ancestral comum, ele é ancestral de todos esses protistas, mas ele não é exclusivo a esses protistas. Por quê? Porque ele também é ancestral de animais e de fungos e de plantas. Logo, pelo mesmo motivo que a gente já viu de bactéria, tudo que a gente já viu em todos os outros exercícios, a gente sabe que é não monofilético. Vamos ver animais. A gente tem animais 1 e animais 2. Qual que é o ancestral comum de animais 1 e de animais 2? Está aqui. Tem algum outro grupo que tem esse ancestral também? Não, só animais. Ele é ancestral comum de animais 1 e de animais 2 e é exclusivo de animais 1 e de animais 2. Nenhum outro grupo desses tem esse ancestral. Portanto, para animais é monofilético. Para fungo é a mesma coisa. Tem um ancestral comum exclusivo de fungos, que só fungos têm e que não é ancestral de nenhum outro grupo. Fungos também é monofilético. A gente vê em plantas a mesma coisa. Tem um ancestral comum exclusivo, que é ancestral só deles, só de plantas, e não é ancestral de mais nenhum outro grupo. Logo, plantas é monofilético. E aqui a gente respondeu a questão, o item B, a gente está mais perto de entrar em medicina. Vamos para o item C. Identifique 2 pontos de A a P. Então, aqui, vários pontos, A, B, C, D, etc., da hipótese filogenética em que há o aparecimento da condição multicelularidade. Cite uma característica de qualquer grupo que só foi possível devido à evolução da multicelularidade. Então, essa segunda parte, a gente precisa ter o outro conteúdo para responder. Então, por causa disso, eu não vou responder aqui agora. Se você conseguiu responder, muito bom para você. Quer dizer que você já sabe um pouco de diversidade de vida na Terra antes da gente ter essa aula. Mas, como a gente está só em cladística, eu vou só focar nesse aqui, tá? No indicar 2 pontos. Para a gente responder isso, mesmo essa primeira parte, a gente tem que ter conhecimento de saber que seres vivos são multicelulares ou não. Os seres vivos que são multicelulares são os animais e os fungos e as plantas. Alguns protistas são também, mas a gente, pro vestibular, não considera isso. Algumas bactérias também, mas pro vestibular a gente realmente não considera isso. Então, sabendo que animais, fungos e plantas são multicelulares, em que momento pode ter surgido a multicelularidade? Bom, ela pode ter surgido aqui no K, por exemplo, e aqui no P, por exemplo. Então, para esses 2 pontos pedidos, eu indicaria o K e o P. E essa seria a resposta desse primeiro rolê. Sucesso. Eu sei que foi muito longo, mas eu vou tentar fazer mais curto as próximas correções.